Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Silvio Navarro. E nesta sexta-feira, dia 3 de outubro, próximo inclusive da passeata que o pessoal está armando pela liberdade dos presos do 8 de janeiro, vai ser dia 7, para quem não sabe, já anota na agenda. O Brasil todo vai para a rua pela liberdade, pedido da anistia ampla e restrita, organizada pelo Gustavo Gayer. E claro que sexta-feira não é só essa de sextou. É esse também de sabedoria com Lucas Berlanza. Lucas, muito obrigada por aceitar falar conosco. Boa noite, Camila. Eu que agradeço em nome do Instituto Liberal, que seguirá aproveitando esse espaço para difundir as suas agendas, as suas ideias, analisando sempre aqui os assuntos, os acontecimentos contemporâneos à luz de uma perspectiva liberal. E que acontecimentos, hein, Lucas? É Lula que não foi falar com o Trump, que arregou para o Trump, que agora saiu pedir de prisão de Eduardo Bolsonaro, mas Eduardo vai concorrer à presidência. Enfim, o Brasil está de cabeça para baixo e por isso indico para vocês o Instagram do Instituto Liberal para vocês acompanharem, como eu sempre falo, tem Reels, tem card, carrossel das notícias sem desinformação, com análises políticas sérias, sem desinformação, sem torcida, e vai ter até uma palestra do Instituto Liberal, né, Lucas? Isso mesmo vai acontecer agora no dia 6, no Instituto Ives Gandra. Nós teremos ali a presença do próprio Ives Gandra, do Leonardo Correia, do Alex Catarino, do... quem mais que vai estar lá? O professor Luiz Alberto Machado estará fazendo parte dessa mesa. Então, nós temos um evento pequeno para um público reduzido, mas eles estarão lá no Instituto Ives Gandra, Alameda Jaú, 1742, no quinto andar, Jardim Paulista, em São Paulo, das 10 horas ao meio-dia, fazendo o lançamento de um livro que eu vou mostrar para o pessoal no final, né, na hora de fazer a indicação de leituras, na indicação de livros. Eu vou fazer, em vez de uma indicação da livraria hoje, eu vou fazer a indicação da nossa modalidade de membro colaborador, que vai te dar direito a esse livro e mais um outro que já foi lançado antes. Então, eu trago essa informação para o público ao final do programa de hoje, Camila. E eu vou falar que vai ser uma série de palestras interessantes, porque é sobre, eu não vou dar o nome do autor para não estragar a surpresa do Lucas, mas sobre a Constituição Federal e como surgiu a execução, por que aconteceu, por que não aconteceu, como foi. E tendo Ives Gandra lá, não tem lá muito o que falar da qualidade do evento, e o professor Machado, na qual gosto muito. Lucas, temos que, por mais que eu não queira, porque meu estômago hoje não está bom, mas nós temos que falar de quem? Do Lula, dessa figura decrépita, dessa figura abjeta, que defende Hamas, que defende terrorismo. Ele, na ONU, discurso de Lula na ONU, que o Alex Pipkins, que eu adoro os artigos dele, disse que é uma diplomacia de boteco. Eu acho ele educadíssimo, porque eu diria que não serve nem para colocar para o gato usar de banheiro as coisas que o Lula fala. Então, meu amigo, passo-te a palavra, passo-te a palavra para falar sobre o discurso do Lula na ONU, onde ele também diz que foi a favor de terrorista, é a favor de tudo que não presta, e depois mete história de democracia. Camila, primeiro falar um pouquinho do autor desse artigo, né, que é o professor Alex Pipkin, também está lançando pela editora Jaguatirica um livro de sua lavra, que é uma coletânea de vários dos textos, a maioria absoluta deles, que foram publicados no Instituto Liberal. O livro tem o selo do IEL, está ainda às vésperas de ser lançado, mas já temos aí, já foi divulgada a capa. Assim que nós tivermos o livro em mãos, nós estaremos aqui para o pessoal poder ver As Falácias do Coletivismo, o resgate do liberalismo no Brasil, de autoria do professor Alex Pipkin. O prefácio é meu, e é um livro que reúne as reflexões que o professor Pipkin vem desenvolvendo nos últimos anos e que nós temos replicado em sintonia
as reflexões dele com o ponto de vista, com a linha editorial, naturalmente, do nosso Instituto Liberal. E aí ele faz, nesse artigo, o discurso de Lula na ONU é diplomacia de boteco, uma apreciação de mais esse capítulo das desventuras do presidente da República do Brasil em procurar se expor ao mundo como o campeão do sul global, o campeão dos excluídos, o campeão dos oprimidos, o que na prática significa o campeão de todos aqueles que execram as democracias ocidentais, execram a liderança norte-americana, que, por sua vez, em geral, são ditadores, são terroristas, são extremistas de toda espécie. Ele se concentra na questão israelense, porque, naturalmente, o professor Pipkin é judeu, essa questão toca muito a sensibilidade dele, mas é uma questão que deve tocar o senso de justiça de todos nós, que queremos que se alastrem pelo mundo modelos de liberdade, modelos de sociedade em que as pessoas sejam mais livres, e não podemos aplaudir qualquer tipo de injustiça a favor de regimes autoritários e de sistemas e forças de natureza autoritária. O professor Pipkin começa dizendo que ele é a favor da criação de um Estado palestino. Muitas vezes se faz uma dicotomia. Quem está a favor de Israel, quem defende Israel, acha que Israel é satanizado, é vilanizado excessivamente, que não quer dizer absolutamente que Israel esteja imune a críticas. Como todo Estado, ele está sujeito a ser criticado, a ser apreciado criticamente, mas muito se diz que aqueles que procuram ter uma postura equilibrada em relação a Israel, entendendo os desafios que Israel tem diante de si, é porque querem que não haja Estado palestino. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não se misture alhos com bugalhos. Ele é a favor da criação de um Estado palestino, sim, isso é justo, isso é legítimo, o professor Pipkin afirma, mas não pode ser um Estado comandado por terroristas declarados, como o Hamas, a organização que hoje faz frente ao governo de Israel. Um Estado que se propõe a ser capitaneado pelo Hamas não é um projeto de paz, é a institucionalização do terror. É o que diz o professor Pipkin. É como se os nossos líderes do crime organizado se confundissem com o próprio Estado brasileiro, como se isso já não acontecesse. Né? Exemplo infeliz que eu dei aqui. Mas é como se houvesse uma plena substituição da autoridade instituída pelo comando criminoso, pela Força Armada criminosa. Seria o caso de você reconhecer, dar legitimidade a um Estado palestino sob o comando do Hamas. E aí o Lula, ele enumera, o professor Pipkin enumera as atrocidades que Lula disse relativamente a essa questão. Né? A acusação de que Israel seria genocida, com números desconexos sobre fome, ignorando os reféns sequestrados pelo Hamas, que provocam a reação israelense. Né? E, mais uma vez, é claro, bravatas contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos são os vilões da humanidade. Né? Ele disse que Israel mata palestinos de fome, mas, como aponta o professor Pipkin, o Hamas sequestra ou desvia a ajuda humanitária. Ele impede que a comida chegue até essas pessoas que precisam. Então, não adianta você apontar o dedo apenas para Israel e esquecer do protagonismo do Hamas nesse processo. Quando a ajuda que se quer dar entra, ela é apropriada pelos líderes da organização terrorista, pelos líderes do Hamas. E a mídia cúmplice, naturalmente, omite esse fato. Deixa de colocar os holofotes sobre esse aspecto. E é isso sendo comprado no discurso do mandatário da República Brasileira perante a comunidade internacional, é a isso que o professor Pipkin chama de diplomacia de boteco, uma conduta irresponsável, um discurso que consiste apenas em frases de efeito, difamações, não constrói nada, não leva a nada, apenas a colocar o Brasil como o porta-estandarte desta bandeira aí dos oprimidos, dos excluídos, que, na verdade, são opressores e são forças excludentes, forças agentes da injustiça, agentes declarados da injustiça. Ele vai dizer também que o Brasil já teve uma certa respeitabilidade pela sua tradição diplomática de equilíbrio e mediação, e, portanto, há aí uma anormalidade no contexto atual, que o Brasil se afasta dessa tradição diplomática que conseguiu construir ao longo de décadas de história. A gente já falou aqui, lembra, que o Brasil ele faz a abertura da ONU, das assembleias da ONU, não é à toa. Existe uma tradição que vem desde Oswaldo Aranha em se fazer isso.
o respeito à estatura tradicional da diplomacia brasileira. E o Lula ele aproveita esta oportunidade que o Brasil tem de brilhar, a oportunidade de fazer ali a abertura da Assembleia da ONU, oportunidade tradicionalmente concedida à nossa diplomacia, para deixar falar, para dar vazão à sua ideologia, como disse o professor Pippin, rançosa, a essa demagogia barata, atacando democracias, atacando valores democráticos, embora dentro do país eles enchem a boca para dizer que defendem a democracia e o amor, e para bajular ditadores, bajular tiranos, bajular terroristas. E o professor Pippin vaticina que o preço dessa postura demagógica há de vir. Já deveria ter vindo há muito tempo e há de vir para a infelicidade de todo o povo brasileiro, Camila. Camila? Eu esqueci de me colocar na tela, mas eu estava comentando a receita do comentário que eu li hoje, que é assim, alguém perguntou assim, o Lula, ele tá gagá, ele não sabe o que diz, um negócio assim. A menina respondeu assim, ele só não sabe o que ele diz, que ele diz com consciência, porque ele quer sim as sanções contra o Brasil para criar realmente essa calamidade econômica que nós estamos enfrentando. Também teve a história do desconto de imposto de renda para quem ganha 5 mil, né, isenção de imposto, e agora eles vão fazer a escala 6x1, a votação da escala 6x1. O PT, a esquerda, está tentando nos colocar na rota da miséria? A única coisa que interessa ao Lula é realmente o ciclo eleitoral, é realmente a sua manutenção no poder, a manutenção do seu grupo no poder, a manutenção da sua narrativa. Não importa a que preço, não importa a que o cidadão brasileiro precise ser submetido para que essa narrativa prospere. E a narrativa que tem sido vista pelo Lula e pelos seus próceres, pelos seus círculos, como a mais vantajosa para a manutenção do seu discurso é a narrativa do confronto, a narrativa de que o Lula realmente é o campeão, ele é o baluarte de uma força de resistência contra o opressor estrangeiro, a nação mais poderosa, que obviamente é o espaço que no imaginário deles, no imaginário da esquerda brasileira há muito tempo, é ocupado pelos Estados Unidos. Então, ele dá sinais claros de que não está nem aí para as consequências que pesam sobre o bolso, sobre a tranquilidade do cidadão. O que lhe interessa é manter acesa a chama desta polarização com o poder estrangeiro, que obviamente tem interesse em que o Brasil não siga um caminho de total afastamento em relação à liderança americana, em relação ao bloco, digamos assim, ocidental, porque nós praticamente estamos vivendo um cenário de uma espécie de nova Guerra Fria. Então, há um interesse maior hoje, pelo ponto de vista do governo Trump, o entendimento do Trump em relação às zonas de influência no mundo. Há uma valorização maior do Brasil por parte do Trump, mas, obviamente, um confronto, uma batalha imaginária é uma coisa que importa muito mais para o Lula do que para ele. Ele quer isso, ele precisa disso para manter viva a estratégia eleitoral que ele está adotando, ao mesmo tempo em que internamente tenta dar vazão aos últimos estertores de medidas populistas que ele consegue bancar, ele se dispõe a bancar para fortalecer, se cacifar eleitoralmente. A gente vê que, apesar de o Lula estar nos seus índices mais baixos, historicamente, de popularidade, ter caído mais do que em qualquer outra época da sua carreira política, ele ainda tem índices bastante respeitáveis que tornam o Lula, sim, um candidato sério nas eleições de 2026 e que terá, infelizmente, tende a ter um suporte da juristocracia. Então, a gente não pode jamais subestimar as estratégias dele, por mais cretinas que elas sejam, por mais que ele pareça gagá a uma primeira vista, a gente não pode jamais subestimar a sua capacidade para o mal, Camila. Excelente, Lucas. Eles falam tanto em pacificação do país, democracia, coisa toda, mas são muito cara de pau, assim, para não dizer um palavrão, ao falar contra a anistia, que é o que pode vir a pacificar o Brasil.
que pode parar com essa, o que eles chamam de radicalização, polarização e essas coisas. E a anistia, ela consta na Constituição, ou seja, ela é válida. Eu queria que tu falasse sobre esse artigo da Lexon. O Silvio Navarro, ele fez um documentário para Brasil Paralelo sobre anistia, que ele fala que os anistiados não querem anistiar, e contra a anistia, eu estou rindo, e contra a anistia de 79. Pode falar um pouquinho sobre o artigo da Lexon? Eu adoro a Lexon. Então, Camila, a gente já tem falado, é o assunto dominante nas nossas conversas, porque é a questão mais importante do Brasil hoje, a necessidade de nós enfrentarmos o problema do autoritarismo judiciário, dos abusos cometidos contra cidadãos brasileiros que vêm sendo condenados a penas draconianas, sob sentenças draconianas, em uma instância em que não deveriam estar sendo julgados. Então, a anistia é uma questão humanitária. Inclusive, eu estava... e faz parte dessa narrativa que justifica o regime atual, alegando-se que houve uma ameaça terrível às instituições brasileiras e que, portanto, medidas de exceção são justificáveis. Hoje mesmo a gente teve, essa semana, uma notícia da Fundação Fernando Henrique Cardoso, incrivelmente divulgando um estudo que foi publicado pelo Estadão, dizendo que o STF pode, ele mesmo, sem necessidade de uma reforma do Congresso, ele pode voltar a balizas éticas, ele pode acabar com decisões que fogem à colegialidade, que ele não precisa do Congresso para isso, ele não precisa de medidas. Não é necessário que o Congresso aprove medidas como a anistia para remediar as excentricidades do Supremo Tribunal Federal. O próprio STF poderia resolver corrigindo as suas condutas. Ora, mas isso é evidente, qualquer tirano tem o poder de resolver a situação, basta ele renunciar à tirania. Mas qual tirano fará isso? O que a gente, quem tem o mínimo conhecimento de poder, da história do poder, da dinâmica da política, dirá diante de uma sugestão tão primária, tão estúpida quanto essa da Fundação FHC. É inacreditável. A nossa centro-esquerda, que é cúmplice dessa situação toda, porque se calou por muito tempo, e aí, de repente, já há algum tempo, ela vem com manifestações no sentido de vocês fizeram o que tinham que fazer, mas agora chega, agora vamos parar, agora o STF tem que se conter. Né? Agora sai um estudo da Fundação FHC dizendo, olha, vocês podem fazer isso tudo ser resolvido, basta vocês fazerem o que tem que fazer, se colocar no lugar de vocês certinho. Agora chega, tá? Para, por favor. Né? Eles só sabem fazer isso, a centro-esquerda só sabe fazer isso. Né? Então, amparam com isso esse discurso que sedimenta o autoritarismo vigente. Eu estive voltando de viagem, passando pela zona de embarque, na revista obrigatória no aeroporto, o atendente lá ele parou e pegou os meus livros na mala, inclusive os livros que a gente vai comentar, exemplares do livro, do lançamento que a gente vai comentar no final do programa de hoje. Ele viu que tinha a ver com política, com Constituição, e perguntou, e aí, teve golpe de Estado ou não teve no Brasil? E aí eu respondi, teve, foi o STF que deu. O sujeito achou que eu era maluco, claramente. Né? Claramente ele tinha uma tendência ali para o ponto de vista alucinado da esquerda. Mas o fato é que é o STF que deu... De onde ele invocou, o próprio Estadão disse, o STF invocou poderes de emergência e é hora de ele abdicar desses poderes de emergência. Invocou de onde? De um feitiço, como nós nos perguntamos no programa anterior, de um feitiço, de um ritual satânico ou de um golpe? Porque se você não segue a Constituição, se você traz para si poderes que a Constituição não te dá, você está aplicando um golpe de Estado. Né? Então, a anistia é um caminho para devolver essas pessoas que foram vítimas da arbitrariedade do STF. É uma condição mínima de humanidade, um procedimento, seria um procedimento humanitário se ela for, desejamos que seja aprovada, a anistia, não a dosimetria do Temer, do Aécio Neves e do Paulinho da Força. É a anistia que a gente quer, é a anistia que tem que ser aprovada para realmente enfrentar o problema. Né? É uma questão humanitária que é um passo no sentido de remediar
esta situação toda que nós estamos vivendo. Mas os seus adversários apontam uma suposta inconstitucionalidade na adoção de uma anistia em 2025. E é sobre isso o artigo do Luiz Clóvis M. da Rocha Júnior, um dos membros da Lexon, a anistia e a Constituição, em que ele vai contradizer esta narrativa, esta tese, e defender a constitucionalidade de uma anistia. Ele vai dizer que a Constituição, no artigo 48, inciso 8º, atribui ao Congresso Nacional a competência para conceder anistia. Porque o mesmo poder que cria os crimes, que é o legislativo, que cria as leis, elabora a legislação, é também o poder que tem a prerrogativa de descriminalizar, de tirar de um crime o caráter de criminoso dentro do nosso ordenamento jurídico. No Estado de Direito, os representantes do povo têm o poder de criminalizar e têm o poder de perdoar também. Ao judiciário e aos intérpretes cabe cumprir essa vontade democrática, não importa se concordam ou não, se acham, como diria Luiz Roberto Barroso, que está deixando a presidência do Supremo Tribunal Federal, que lhes cabe o condão de civilizar a sociedade, de fazer avançar o que é correto, de ser uma vanguarda iluminista. Pouco importa a alta conta que eles têm em relação a eles mesmos, o quanto eles se admiram, pouco importa a alta conta em que eles têm a si mesmos. O que importa é o que diz a Constituição. E a Constituição reconhece este poder aos representantes eleitos pela sociedade brasileira. Na sessão de 22 de fevereiro de 88, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou um destaque do deputado Carlos Alberto Caó, retirando a proibição de anistia a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, nem isto serve como alegação. Existe uma limitação à anistia, constitucionalmente, que é o que diz o artigo 5º, onde se proíbem anistia e graça para crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos. Nenhum dos crimes, por mais abjetos que nos pareçam, atribuídos aos presos do 8 de janeiro, atribuídos aos réus do processo da tentativa de golpe, nenhum desses crimes está nessa lista e, portanto, eles são passíveis de serem anistiados, sim. Evidentemente, a anistia só vai acontecer em circunstâncias excepcionais. Até hoje, no Brasil, nós tivemos apenas na Nova República a lei da anistia de 1979, e seria mais um segundo caso em décadas de história da Nova República, né? Um caso que nós, pelos motivos que nós acabamos de descrever, de enumerar, é absolutamente pertinente que a anistia seja aplicada, porque nós estamos diante de um processo autoritário que precisa ser retificado, né? Então, não há que se pensar que a aprovação de uma lei de anistia tornaria uma perspectiva viável, que todos os crimes, de repente, vão ser anistiados no Brasil. Na realidade, muitos crimes já o são, sem que oficialmente haja anistia, dado o ridículo das penas que são impostas, dada a incompetência do Estado brasileiro para prender, para punir, do ordenamento jurídico para condenar crimes reais, realmente graves, e não essas invencionices que foram aplicadas a essas pessoas que estavam lá em Brasília no começo do governo Lula, de maneira que esse argumento não para em pé. A lição, conclui o professor, o nosso autor, nosso jurista, a lição é simples. O poder do Congresso de anistiar atos é amplo e engloba mesmo crimes e fatos tidos como moralmente execráveis, como os imputados aos autores do 8 de janeiro. Se há erros da democracia, você não vai corrigir negando o que diz a Constituição, negando essa prerrogativa que é dada constitucionalmente aos representantes democraticamente eleitos pelo povo. A anistia é um ato político por excelência situado no âmbito do parlamento. Afora vedações expressas, porque a Constituição também tem, ao estabelecer os alicerces da lei brasileira, um poder contramajoritário, não é tudo o que a maioria vai decidir, não é tudo o que o representante eleito vai decidir. Existem as cláusulas pétreas, existem os fundamentos com os parâmetros constitucionais contramajoritários, mas afora isso, a concessão da anistia é válida. Interditá-la é um discurso de juristas que querem solapar o poder e a autoridade democrática porque dela discordam.
o que diminui, castra e desacredita o processo político democrático de resolver os conflitos sociais. A anistia é assunto do Congresso Nacional e o STF deveria silenciar e aceitar o que for decidido, Camila. Lucas, tu leu a parte que eu ia falar, né? Que é essa, que deixei até grifado, mas tu já roubou ela de mim, que a anistia é um ato político por excelência situado no âmbito do parlamento. Achei esse final sensacional, porque parece que o nosso parlamento, o nosso Congresso, não existe mais. Eles decidem conforme o Supremo quer. Mota não existe, Alcolumbre não existe, ninguém existe. Quem existe é Alexandre de Moraes e seus desejos, que é acatado pelos congressistas, né? Para quem não lembra, o povo lá tomando mesa, não sei o quê, inclusive o Lucas falou disso semana passada, mas parece que nada mudou. Lucas, se é um ato do parlamento e o parlamento não faz nada, está na hora, então, da gente pedir a retirada deste parlamento e fazer um novo? Olha, Camila, eu já disse aqui que eu seria a favor de uma remoção dos presidentes das casas, em primeiro lugar. Né? Davi Alcolumbre e Hugo Mota impõem entraves inaceitáveis ao avanço das pautas necessárias. Mas eu não vejo uma atmosfera política que viabilize você fazer uma alteração imediata de todos os parlamentares que lá estão. O que a gente pode fazer é conscientizar a sociedade da necessidade de mudar essas pessoas mediante a eleição. Mas o processo eleitoral, além de ser profundamente impactado pelas restrições que nós temos na nossa democracia, na nossa pseudo-democracia, né, a obrigatoriedade de você se candidatar por partidos, por exemplo. Nós não temos o respeito à ideia da candidatura independente, já existiu no Brasil, hoje a gente não tem essa previsão, né? Não é respeitada essa previsão. Existe uma ação no STF, o professor Rodrigo Mesomo tenta ver reconhecido esse direito com base em acordos internacionais subscritos pelo Brasil, mas não sabemos ainda o que o STF vai decidir. Muito provavelmente não dará ouvidos ao apelo do bom senso, como não tem dado, né? Então a gente tem uma máquina política muito engessada que dificulta a renovação, dificulta a alteração ampla que a gente precisa fazer nos nossos quadros políticos, mantendo-se, feitas as devidas ressalvas, é verdade, para os bons nomes que não têm sido suficientes para fazer frente a esta situação. Ele tem eleição chegando aí. Dentro desses problemas todos, além da poda do debate público pelo STF, que a gente não sabe como vai ser, é bem possível que, aproximando-se da eleição, a repressão seja mais dura, que a perseguição, a manifestação de opiniões nas redes sociais, na imprensa, seja mais complicado, o clima fique mais tenso ainda quando nós chegarmos perto da eleição, porque o STF quer que ganhem candidatos que lhe apeteçam, esta é a realidade. Então, a gente tem uma série de entraves à manifestação popular na escolha pelo voto. Mas, mesmo com todos esses entraves, a gente tem que desenvolver uma consciência crítica e procurar apontar para os candidatos ao parlamento, principalmente ao Senado, que a gente sabe que estão identificados com as pautas necessárias, principalmente com a firmeza necessária para fazer frente aos descalabros do Supremo. Porque não é possível a gente continuar numa situação em que as coisas mais enfáticas que acontecem para incomodar o sistema, que até o momento não derrubaram, né, não abriram as rachaduras necessárias para que ele desmoronasse, acho que as coisas mais enfáticas que vêm incomodar o sistema vigente, o consórcio que governa o Brasil hoje, veio de fora, veio dos Estados Unidos, que nós não conseguimos promover essa rachadura até agora. O governo americano, dentro da sua investigação, né, das ilegalidades, das impropriedades no comércio exterior brasileiro, na investigação da seção 301, retomou aí a questão da Odebrecht. Podemos assistir a uma espécie de
resgatar da Lava Jato por fora do Brasil. Mas aqui dentro a gente continua padecendo diante de lideranças que não estão à altura da gravidade da quadra histórica, Camila. Ou seja, melhor a gente começar a lutar por uma candidatura independente para, primeiro, desafogar o fundo eleitoral, que é uma fortuna, pessoa que... Inclusive, eu gostaria de saber o que tu pensa disso, Lucas. Fundo eleitoral, nós pagamos para as pessoas que querem se eleger, para que elas se elejam, um valor milionário que poderia ser destinado para escola, saúde, enfim, um monte de lugar, para que elas vivam com uma vida na babesca do nosso dinheiro, levem consigo mais de 12 assessores que vão ter, que sequer têm a mesma formação, mas que vão ter uma vida 20 vezes melhor que a nossa, para que atuem contra a vontade da população. Como é que tu vê esse jogo aí? Não, é uma das disfunções do sistema que comprometem a qualidade da nossa tentativa de experiência democrática. A vedação da candidatura independente é outra, o voto obrigatório é outra ainda. Você tem um direito a participar do processo democrático. Mas não é direito, é dever. Tecnicamente, você é obrigado. É claro que a gente consegue escapar desta obrigação pagando uma multinha irrisória, né? Você consegue escapar desta obrigação, mas, em teoria, é uma obrigação. Se nós estivéssemos realmente num regime que assumisse com vigor a sua qualidade de democrático, o voto seria um direito, não um dever. Se a pessoa quiser se manifestar politicamente abstendo-se de ir ao local de votação, ela deveria ter esse direito. Não faz sentido, numa democracia que se preze, a gente ter essa exigência. O fundo partidário, o fundo eleitoral pornográfico que nós temos, realmente é uma estrutura que serve para sustentar caciques, aos quais, aliás, acabamos de conceder, eu digo acabamos, na primeira pessoa. Em primeiro lugar, porque é o meu país que está fazendo isso, óbvio. Eu não me excluo do meu país. Em segundo lugar, porque a oposição aprovou esta medida. Acabamos de estender o foro privilegiado a caciques de partido. Então, em relação ao fundo, a maior parte das democracias do mundo destina uma parcela de recursos dos impostos para partidos. Isso acontece na maior parte das democracias do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, nós, diante de um quadro orçamentário dramático, dos problemas fiscais com que nós convivemos, os nossos políticos ainda aprovaram, alguns poucos anos atrás, aumento nesse fundo, né? Quer dizer, eles tornaram o cenário ainda mais pornográfico, essa é a palavra, pornográfico. Então, todo esse conjunto de características desqualificam a experiência democrática brasileira. Nós temos partidos diversos, nós votamos, nossos votos dizem alguma coisa, mas muito limitada e circunscrita por esse cenário. Nós já entramos num palco que está montado para atrapalhar a vitalidade da experiência democrática. Esse é o grande problema que a gente precisaria corrigir com uma grande reforma política. Mas a gente só pode falar numa questão dessa, numa possibilidade como essa, Camila, a gente só pode falar disso depois que a gente corrigir o problema mais grave do momento, que é a hipertrofia do Poder Judiciário. E tudo passa por aí, porque qualquer coisa que a gente tentar fazer para incomodar esse sistema, o Judiciário tem o condão de vetar pela sua vontade, muitas vezes até de maneira monocrática, sem sequer os 11 reis togados deliberarem em conjunto sobre o assunto. Perfeito, Lucas. Outra aberração que nós vimos, quem escreveu sobre isso, inclusive, foi o Gabriel Wilhelms, um nome difícil, foi sobre racismo recreativo. Eu já ouvi uso de maconha recreativa, uso de drogas recreativo, que é aquele, para quem não usa como forma de vício, e sim usa para relaxar, para curtir uma balada, enfim. Agora, tu praticar racismo por diversão, já é outros 500, já é muito além, e a condenação por racismo recreativo é a verdadeira piada. Quem foi condenado por racismo recreativo?
foi o presidente Jair Bolsonaro por uma bagatela de 1 milhão a título de danos morais coletivos contra o... Ai, como que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora, mas o menino mesmo fala que ele não sofreu racismo. Inclusive, ele participou de lives e lives com Jair Bolsonaro. É um menino muito bonzinho, muito legal. Michael Sullivan. É, o Sullivan. Ele falou assim, eu não sofri racismo. Aí o movimento sofreu sim. Ele, não, mas eu não sofri não. Aí o movimento negro, claro que sofreu. Tanto que sofreu que Jair foi condenado. Ou seja, não é como eu me sinto, é como eu deveria me sentir pelos movimentos, Lucas. Não, então, o argumento central do Gabriel Wilhas nesse artigo, Condenação por Racismo Recreativo é a Verdadeira Piada, é justamente que a personalidade do indivíduo ela não vale nada diante da sua caracterização identitária ou coletiva. O que importa é o que pode ser deduzido de grupal ou de coletivo do fenótipo dele. O rapaz ser negro, tem cabelo Black Power, pronto. Ele é dissolvido no todo dos negros de cabelo Black Power. Ele não é o Michael Sullivan. Não interessa o que pensa o Michael Sullivan. Não interessa o que aconteceu com o Michael Sullivan. Interessa como uma entidade abstrata e coletiva se ressentirá ou se ressentiria na narrativa dessas pessoas dos comentários de piada, jocosos, que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez a respeito do cabelo dele. Como você estava relatando, o TRF4, nesse caso não é o STF, né? Pelo menos isso. O TRF4, a terceira turma do TRF4, condenou o Bolsonaro a pagar R$1 milhão por danos morais por racismo recreativo. O que seria isso? É fazer racismo numa piada, numa brincadeira. Fazer um comentário que soa ofensivo. Que alguém, em nome do rapaz a quem o Bolsonaro se dirigia, interpretou como uma ofensa ao coletivo, à identidade do negro de cabelo Black Power. Não interessa que o Michael Sullivan levante a mão e diga, epa, pera lá, eu não me senti ofendido, eu não fui ofendido, ao contrário, sou apoiador de Bolsonaro. Ele falou isso. E é um defensor do ex-presidente, e disse que não se sente ofendido, que não teve discurso de ódio, não teve racismo, não teve nada disso contra ele naqueles comentários jocosos do Bolsonaro. Não obstante, o pessoal tapa os ouvidos para isso e diz que numa sociedade, aí vem esses floreios, né? Uma sociedade historicamente marcada pelo racismo, as palavras dele são ofensivas a todo um coletivo, a todo um grupo de pessoas que caberiam nesta identidade, nesta definição. Existe crime na lei brasileira de racismo recreativo? Absolutamente não existe. É o que o Gabriel diz no texto. Se você for procurar, bota no Google, procurar o crime de racismo recreativo no Código Penal, na lei brasileira, não tem essa loucura, não existe essa insanidade. Assim como não existe você querer censurar e punir o discurso com base no fato de ele soar ofensivo, ele ser uma ofensa. Isso é absolutamente subjetivo. Tem gente que vai se sentir ofendida só porque a gente existe. A gente vai ser obrigado a pagar uma multa porque a gente existe? Putz, é um absurdo existir alguém no mundo como você. Você me ofende porque você nasceu. Pronto. Aí vai o juiz que concorda com isso e diz, porque você nasceu, você nos ofende, você ofende a civilização, você ofende a humanidade, você vai ter que pagar uma multa. Então, ofensa é uma coisa extremamente subjetiva. Pode você basear uma condenação apenas nisso, né? E ainda mais num caso como este, em que é uma ofensa a uma entidade imaginária, porque o próprio sujeito que estava interagindo diretamente com o Bolsonaro não se sentiu ofendido, não vê ofensa nenhuma na piada que ele falou. E essa expressão racismo recreativo, vou pegar até aqui o nome
O Adilson Moreira é um teórico, esses teóricos das teorias críticas de raça, né, do movimento negro. Ele escreveu um livro homônimo, Racismo Recreativo, em que ele defende essa tese. O livro faz parte da coleção Feminismos Plurais, de iniciativa da Djamila Ribeiro, que é outra militante identitária bastante notória, né? E o livro ele apresenta esse conceito, assim como o Silvio Almeida apresentou aquele conceito de racismo estrutural. O pessoal utiliza esses conceitos, eles são aplicados no embate político, na prática, como acontece aí, infelizmente, por parte de juízes, que não deveriam aderir a essas teorias identitárias translocadas, deveriam julgar as pessoas de acordo com crimes que realmente existem na codificação legal brasileira, não de acordo com abstrações lunáticas, como essa ideia de racismo recreativo. E aí o Gabriel encerra. Criou-se jurisprudência para aplicação, como se tipo penal fosse, do racismo recreativo. Recordo que também nesse ano, a 6ª turma do STJ, nesse caso, também tentou institucionalizar o raso e simplório conceito de racismo estrutural, negando a possibilidade de racismo contra pessoas brancas. O que diz a nossa lei? O que diz a nossa Constituição? Que racismo, um preconceito, uma discriminação, uma perseguição por critérios supostamente baseados em raça. Não diz em raça negra ou em negros, em povos negros, em cor de pele negra, amarela, vermelha. É raça. Se você enxerga alguém como inferior, você ataca alguém, ofende, agride, com base na ideia de que aquela pessoa pertence a uma raça diferente e que é julgada por você maligna, por qualquer razão que seja, isso é racismo. De acordo com o significado da palavra, tradicionalmente consagrado, de acordo com o que diz a lei brasileira. Não está escrito que é apenas contra alguns grupos, alguns fenótipos, algumas cores de pele, algumas etnias. Não. Não há essa especificação. Então, quando o juiz estabelece, e por conta de o racismo supostamente ser estrutural, que é uma teoria acadêmica desenvolvida ali pelo Silvio Almeida, defendida por ele, quando pegam isso, colocam numa decisão judicial, em vez de se basearem na lei, e aí eu recomendo o livro A República e o Intérprete, meu querido amigo Leonardo Corrêa, que eu acabei de resenhar para o site do Instituto Liberal, em que ele defende o textualismo de Antonin Scalia, o originalismo de sentido público de Barnett, uma interpretação do direito que se cinja mais ao texto, que respeite o texto e o sentido que as palavras tinham quando o texto foi codificado, em vez de obedecer a valores abstratos, a teorias, a ideologias que o juiz resolve abraçar e politicamente aplica no seu julgamento. Se você inventa, não, é só contra alguns. É só contra esse grupo que eu acho que, estruturalmente, como diria Silvio Almeida, não interessa se é Silvio Almeida, Karl Marx, Antônio Gramsci, se é quem for, se é Aristóteles, Platão, não interessa. Você tem que se ater à Constituição, ao que está no texto da lei. Você inventa, com base numa teoria sociológica, antropológica ou do diabo que o seja, você inventa uma teoria para aplicar, endossa uma teoria abstrata para aplicar num julgamento, você está legislando. Você está legislando. Isso não cabe ao juiz, Camila. Lucas, cadê eu aqui? Estou aqui. Isso daí não vai abrir precedente, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito ativa no X. Não sou a das mais educadas, porém sou ativa. E é lógico que às vezes acaba ali eu e algum homem trocando elogios, digamos assim. Isso não abre precedente, por exemplo, para alguma outra mulher se ofender com isso
e processar a pessoa através de um coletivo, falando que o cara foi machista por ter me ofendido, ou misógino por ter me ofendido, sendo que eu o ofendi de volta, eu não me senti ofendida nem nada. Isso não começa a abrir um monte de brechas para um processar o outro sem que a vítima em si queira processar? Não há limite. A partir do momento em que se aceita um absurdo como esse, não há limite. Pode caminhar para qualquer lado. Pode se contemplar qualquer grupo que o sujeito, por identificar no suposto alvo de um comentário uma agressão ao coletivo, ele se sinta na condição de entrar com uma ação. Isso aí pode realmente se estender a qualquer coisa que você possa imaginar aqui. Se eu fizer um comentário, sei lá, eu posso criticar gostos, eu posso criticar todos os otakus, os fãs de desenho japonês, fizer um comentário, que fizer uma piada para você, todo mundo se sente ofendido, preconceito contra a cultura japonesa, você é antinipônico, vale para tudo aí, dá para encaixar qualquer loucura que você quiser, se você for aceitar uma sandice dessas, que é incrível que os intelectuais brasileiros levem a sério uma teoria ridícula como essa, racismo recreativo. Uma coisa séria como o racismo se manifestar através de uma piada inocente que a própria pessoa riu. Essa tentativa de cercear o humor de uma maneira tão artificial como se vem fazendo recentemente é a morte do humor. E é a morte, por extensão, da liberdade de expressão como um todo. Engraçado, Lucas, que um autista aqui em São Paulo foi quase morto pela esquerda quando ele foi se abrigar num carro da Polícia Militar por conta da crise sensorial que ele teve. E logo depois o Douglas Garcia foi se abrigar, mas para defender sua vida, porque tentaram agredir com ferro, enfim, com madeira o Douglas. E depois tentaram matar esse autista na porrada. E a mãe do autista grita, ele é autista. Pô, dava para ver que ele era autista, ele estava com isolador e estava com a corrente. E mesmo assim a esquerda foi em cima dele. O que chamou a atenção é que não teve nenhum coletivo processando esses marginais por uma tentativa de agressão contra o autista, mas tem processando Jair Bolsonaro por uma piada. É bizarro isso, não é? Evidentemente. Mas a gente já falou aqui sobre o fato de que hoje é muito mais perigoso você falar alguma coisa do que você cometer um crime. De fato, é muito mais perigoso falar. Principalmente se o que você fala incomoda a narrativa dominante do consórcio que está no poder. É muito mais perigoso. Hoje em dia é muito mais perigoso. Você não pode, à luz dessa constatação, tratar a situação em que nós vivemos como sendo a situação de um regime democrático funcional. Agora, Lucas, nós vamos falar de um dos pecados capitais que eu mais gosto, que é a inveja. Porque a inveja, ela tem o seu charme. Porque eu posso falar, eu sinto inveja, mas eu tô com a inveja branca. Ou seja, não é inveja, é admiração. Não sei, inclusive, esse negócio de inveja branca já foi pauta de racismo, tá? Por que a inveja branca é boa e a inveja preta é ruim? Só que não existe inveja preta, é inveja branca e inveja. Star Wars deveria ser completamente cancelado, né? Censurado. Porque o lado negro da força é o lado maligno. Então... Não pode mais falar disso, que dá ruim. Não pode mais. Tipo, vou clarear minhas ideias. Então tá ruim porque tá escura. Eu já passei por alguns perrengues com esse novo dicionário racista. E o Rainer Zittelmann, ele fala quando a inveja se torna uma arma política, porque, na verdade, assim, isso é a minha opinião rasa. A pessoa só é esquerdista porque ela sente muita inveja de quem consegue produzir, de quem consegue vencer. Aí ela vira esquerdista porque, ao invés dela querer crescer igual, até te copiar, enfim, mas chegar lá, ela prefere te aniquilar. E aí entra aquela disputa do rico contra o pobre, o patrão contra o empregado.
Como é que tu vê essa inveja, como diz aqui o autor, subestimada de todas as emoções humanas, muitas vezes negada, escondida, mas a inveja, às vezes, ela pode ser até mortal. O professor Rainer Zittelmann, ele discute há muito tempo, o trabalho intelectual dele tem sido concentrado nisso, as raízes das ideias anticapitalistas. Ele tem se dedicado a defender o capitalismo como solução. Inclusive, o primeiro livro que nós lançamos, parceria com a Almedina, com o selo do Instituto Liberal, de autoria do professor Rainer Zittelmann, foi o livro O Capitalismo Não é o Problema, é a Solução. Né? Ele vem se dedicando a esse assunto. E ele está também sempre estudando a relação que a sociedade tem com os seus ricos, com as pessoas que têm mais dinheiro, né? Por definição. E a reação de maior hostilidade, que é uma reação invejosa, é o que está na base dos discursos socializantes. Ele cita no artigo Quando a Inveja se Torna uma Arma Política, um filósofo igualitarista alemão chamado Christian Neuhauser, no seu livro A Riqueza como um Problema Moral, o próprio Rainer Zittelmann também é alemão, em que ele defende que seja proibido ser rico. Proibição da riqueza. Né? E o Neuhauser argumenta que essa proibição faz sentido à medida que a humanidade como um todo enriquece, se uma parte da sociedade recebe supostamente, proporcionalmente mais do aumento do que aqueles que são relativamente pobres, já que isso amplia a pobreza relativa. E como é que você enfrenta a pobreza relativa na visão do Neuhauser? Não é tentando melhorar a condição dos pobres, é tirando a riqueza dos ricos. É tentando tornar os ricos mais próximos dos pobres, punindo o rico por ele ter feito riqueza. E aí que está o pulo do gato que o Neuhauser não enxergou. Se a sociedade está enriquecendo, é porque os ricos têm condições, em liberdade, de acumular fortuna e investir capital para a geração de empregos e para manter os seus negócios. Senão não há riqueza sendo gerada. Essa lógica anticapitalista é um receituário que, ao contrário, afunda a sociedade inteira na miséria. E muitas vezes aqueles que bradam com altivez em defesa do socialismo, em defesa da igualdade, eles vão viver muito nababescamente como parasitas da estrutura do Estado, ao passo que os ingênuos que caíram no seu conto do vigário, movidos quer por um sentimento humanitário falsamente desviado, quer pela inveja mesmo também, a seu turno, ficarão a ver navios, porque não serão ricos, não adianta. Você não pode ser rico mediante uma intervenção central do Estado que imponha a mediocrização social. Isso nunca vai ser o caminho para a geração de riqueza, para a geração de bem-estar generalizado. E aí o Rainer Zittelmann, ele faz referência a um romance, a um livro de ficção que ele escreveu. Eu não li, mas ele descreve bastante em detalhes qual é o conceito da trama, né? Eu achei muito interessante. O livro 2075, Quando a Beleza se Tornou um Crime. Acho que não há tradução desse livro para o português ainda, pelo menos eu desconheço, mas muito interessante. Ele vai dizer que a história é a seguinte: o que aconteceria se surgisse um movimento político que não estivesse interessado em lidar com a riqueza material? O fato que as pessoas são diferentes na quantidade de dinheiro que elas têm, mas sim com a beleza. Um movimento político que defendesse que é injusto, assim como é injusto existirem ricos, segundo Neuhauser, segundo Marx, é injusto existirem pessoas que são mais bonitas e mais atraentes do que as outras. É injusto. Não tem porquê uma mulher bonita ter mais chance de encontrar um parceiro, é o que diz o Rainer aí, né? Tá errado, a gente tem que resolver esse problema. Né? A beleza é injusta, seria o slogan desse movimento. E aí esse movimento, considerando a beleza um privilégio, a beleza física um privilégio imerecido, comparando isso à riqueza que é recebida de herança, isso tem muito a ver também com o pensamento rawlsiano. John Rawls imaginou um contrato social numa situação ideal em que as pessoas estabeleceriam regras para a sociedade sem saber o papel que elas ocupariam dentro
dessa sociedade. E aí, como é que elas estariam dentro dessa sociedade? E aí elas estabelecem regras que vão tentar promover o bem de todo mundo, o melhor cenário para todo mundo, em determinadas circunstâncias, retirando de quem tenha mais, em busca de uma igualdade de oportunidades no discurso dele, mas que, na verdade, acaba sendo, em alguma medida, uma igualdade de resultados. E Robert Nozick questiona essa tese do John Rawls, dizendo, tem gente que não enxerga. Então, nós temos que tirar o olho de quem vê para poder a pessoa enxergar. Esse é o raciocínio. É o raciocínio desse mundo fictício que o Zitterman está criando aqui. Né? Ele está dizendo o seguinte, que aí você vai ter as pessoas que são mais bonitas, são consideradas mais bonitas, ultrapassam os limites do que é considerado justo de você ser bonito. Você não pode ser mais bonito do que aquilo, senão você está sendo privilegiado pelo destino, pelos seus genes. E ele descreve as medidas do partido da justiça ótica. Por que justiça ótica? Que a justiça do que os olhos veem, que a gente tem que ser mais justo, as pessoas não podem ser tão diferentes, umas mais bonitas, outras mais feias. Então, a gente tem que ajustar a percepção visual da beleza física dos outros para ser mais justa a sociedade. Que beleza, né? Então, como é que você faz isso? Vai desde você impor impostos, tributações a mais, restrições legais a quem é considerado mais bonito, até você determinar esterilização de quem é muito bonito, porque a pessoa que é muito bonita, geneticamente, tenderá a gerar mais pessoas bonitas como ela. Não pode. Não pode. Como é que fica os que não são tão bonitos? Ou os que são feios, como diz o Rainer no texto, dizendo que a palavra feio foi proibida, né? Como é que fica? Então, a gente tem que impedir que as pessoas bonitas tenham filhos. E, para o bem dos nossos olhos, para que os nossos olhos estejam justiçados, nós precisamos submeter as pessoas bonitas a cirurgias, para que elas fiquem num nível de feiura aceitável para a sociedade como um todo. Esse é o mundo que ele imaginou. Absurdo, reducto ad absurdum, se eu não me engano é esse o nome da falácia, né, em latim. Será? Aí o Rainer Zitterman termina o artigo com uma nota assustadora, né? Um artigo num dos principais jornais da Alemanha, com a manchete O Abismo entre o Belo e o Feio. E o artigo, ele não diz qual é o autor. O artigo dizia assim: existe um enorme abismo entre os belos e os nem tão belos. E esse abismo está se ampliando. Meu Deus, que coisa preocupante. Que absurdo. O Estado precisa fazer alguma coisa. É a consequência desse... É para onde vai esse caminho, né? O abismo está aumentando. O abismo entre os belos e os nem tão belos está insidiosamente migrando do âmbito digital para o mundo offline, gerando discriminação. As pessoas são ofendidas porque elas não são bonitas. E aí a professora de ética aplicada da Universidade de Warwick, Heather Widdows, abordou o parlamento britânico sobre esse assunto, instando o governo a se manifestar sobre isso. Segundo o jornal alemão, isso poderia marcar um ponto de partida histórico para um futuro movimento de massa anti-lookismo. Aqueles que não estão, ele diz, totalmente familiarizados com a terminologia woke, lookismo se refere ao preconceito ou discriminação contra pessoas cuja aparência se desvia das normas socialmente estabelecidas. A ideia de beleza física tradicional, enfim. E aí, o que a gente deveria fazer? O jornal diz: indivíduos atraentes desfrutam de tratamento preferencial em vários aspectos da vida. Esse viés pode ser superado com positividade corporal ou com cirurgias para todos. Então, talvez o cenário de 2075, de que fala o Rainer Zitterman no romance dele, não esteja assim tão distante da realidade, não seja assim tão forçado quanto pode parecer à primeira vista, Camila, o que nos deve deixar a todos preocupados com os rumos excêntricos e insanos, lunáticos e distópicos que o movimento identitário global está trilhando.
Mas, ô Lucas, quando, isso eu posso falar, toda vez que eu posto alguma coisa, sei lá, completei um curso de psicopatologia que eu estava querendo muito. Mas branca privilegiada. Privilégio dos brancos. Mas tu pode trabalhar de home para cuidar dos teus filhos. A mulher negra, que também tem filhos autistas, não pode. Não está muito longe disso acontecer, não, Lucas. É isso que o Rainer está dizendo, né? Eu espero. Não, eu acho que 2075 é muito tempo. Eu acho que está para acontecer agora. Tomara que não, mas. Minha filha vai prestar vestibular agora, uma das faculdades é a USP que ela escolheu, e já foi avisado lá que tem cota, que não sei o quê, que mesmo com a pontuação, um cotista pode passar na frente. Qual que é a chance que a minha filha tem? Branca, cabelo claro e olho claro. Estudou em colégio particular. Qual a chance que ela vai ter, Lucas? Não vai, por causa da justiça social. Mas isso não é racismo, segundo os nossos filósofos do direito identitário, né? Do racismo recreativo, do racismo estrutural. Aí não há racismo se for contra branco. Não há. Enfim, é uma reformulação do significado da palavra racismo, como tantos outros termos que a esquerda se acostumou, esses movimentos insanos se acostumaram a ressignificar com a maior disfarçatez. Mesmo que a nossa condição financeira seja igual à do cotista, o cotista entra, minha filha não entra, porque ela é branca e estudou em colégio particular. Vamos falar de cultura, Lucas. A livraria do Instituto Liberal está com descontos para variar, como toda sexta-feira está com descontos, mas tu hoje quer indicar um livro que não está na livraria, então eu vou lhe passar a palavra, meu amigo. Não, primeiro indique você aí da livraria. Pode indicar. O que a gente anda comentando muito em várias lives, nas minhas lives, é a mente esquerdista, as causas psicológicas da loucura política, porque, de fato, agora já falando como quem estuda a área, a grande maioria dos esquerdistas, eles são tomados ou de uma psicopatia latente ou de um narcisismo latente. E por isso que a ser de esquerda é sim uma psicopatologia da loucura, porque ele acha que tem que ser tudo para ele, ou todo mundo está contra ele, ele se coloca no centro do universo. O narcisista, ele vai usar isso para humilhar o outro, para tirar aquilo que o outro tem para si, ou o psicopata vai fazer toda uma estrutura, toda uma jogatina ali, uma teia, para que ele consiga aquilo que ele tenha. E por isso que eu indico esse livro, porque ele é extremamente pontual, eu já li ele 2 vezes, e sim, a mente esquerdinha, a mente do cara de esquerda é uma mente doente. Agora eu passo a palavra para ti, Lucas. Bom, pessoal, o Instituto Liberal, há algum tempo, abriu uma categoria de membro chamado membro colaborador. Você fazendo uma única doação no ano inteiro de R$30 se você for estudante, 60 se você não for estudante, você tem direito a receber 2 livros em casa. Algumas pessoas participaram desse projeto, né, dessa categoria, receberam em casa o livro Entre os Cupins e os Homens, do professor Og Francisco Leme. Já foi enviado para as pessoas que participaram dessa modalidade, aqui o selo do Instituto Liberal, de autoria do professor Og Francisco Leme, um dos fundadores do nosso instituto, um grande economista da Escola de Chicago, que nessa obra descreve ali a diferença entre as sociedades humanas, na sua pluralidade, né, na diversidade dos pendores individuais, e as sociedades dos insetos, que são pré-determinadas de maneira coletivista. E a gente prometeu que viria um segundo livro, são 2 livros que estão no pacote, né, que ainda não estava pronto, ainda não tinha sido anunciado, e a gente prometeu às pessoas que participaram que faria isso. O programa de colaboradores foi fechado temporariamente, nós reabrimos agora, porque o segundo livro está pronto. E aqueles que participaram, fiquem tranquilos, vocês receberão oportunamente um exemplar na residência de vocês, no endereço que foi informado,
O segundo livro é o livro do jurista Ney Prado, que pertenceu ali à Comissão Afonso Arinos, que era um jurista também que frequentava os círculos do Instituto Liberal, está como um dos homenageados no nosso livro Instituto Liberal, 4 décadas em defesa da liberdade, que conta a história de 40 anos de atuação do Instituto Liberal em defesa do liberalismo, e é o livro Razões das Virtudes e Vícios da Constituição de 1988. Esse aqui é o professor Ney Prado, já não está mais entre nós, foi o autor desta obra, uma análise crítica dos alicerces da Constituição de 88. Nós temos o apoio institucional da Lexum, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, do Instituto Livre Mercado e do Instituto Ives Gandra. Esse livro foi composto pela Lentini Editorial. E nós temos aqui um texto de contracapa do Rodrigo Saraiva Marinho, que é diretor executivo do ILM, do Tiago Rafael Vieira, que é presidente executivo do IBDR, e nós temos um prefácio de ninguém menos que Ives Gandra Martins, uma apresentação do professor Luiz Alberto Machado, que é conselheiro do nosso instituto, ex-diretor do antigo IEL de São Paulo, uma nota editorial de Alex Catarino, responsável direto por esta edição, e um pós-fácil do Leonardo Corrêa, que é presidente e fundador da Lexum. Este livro será entregue aos que já fizeram a inscrição no programa de colaboradores meses atrás, já receberam o livro do professor Og, e quem fizer a inscrição a partir de agora também receberá os 2 títulos na sua casa. Então, nós reabrimos o programa de colaboradores para oferecer a você interessado em fazer essa contribuição, preenchendo os seus dados. É muito importante enfatizar isso. A gente precisa que você preencha os seus dados para você receber os livros. Não é só fazer o pagamento, você tem que fazer o pagamento e preencher os dados. Você vai receber na sua casa esses 2 livros, Entre os Cupins e os Homens, Fundamentos Sociais, Políticos e Econômicos da Ordem Liberal de Og Francisco Leme e Razões das Virtudes e Vícios da Constituição de 1988, do jurista Ney Prado. E, na segunda-feira, esse livro terá um evento de lançamento que nós informamos ao começo do programa, que será no Instituto Ives Gandra, Alameda Jaú, 1742, quinto andar, das 10 horas até o meio-dia. As inscrições acabam nessa sexta-feira. Então, no momento que você estiver assistindo a esse programa, você está nos últimos instantes para você se inscrever. Então, corre lá, né? Ainda tendo vaga, você tem a chance de participar deste encontro, que terá ninguém menos que Ives Gandra e a presença dessas grandes figuras que participaram, de alguma maneira, da confecção desta obra, né? Do professor Ney Prado. Por isso que eu falo, Lucas, para o pessoal acompanhar sempre o Instagram. Isso daí isso aqui está postado há 3 dias. Agora vocês vão ter que comprar em cima da hora. Aparecer lá em cima da hora. Por isso que é bom estar sempre por dentro. Se inscreve, ativa o sininho, as notificações, para não perder uns eventos desses que vira e mexe tem e são muito bons. Teve um aqui em São Paulo, acho que fim do ano passado. Nossa, foi sensacional. Teve até o Carvalhosa. Lembra, Lucas? Exato. Teve um evento de lançamento do livro do Carvalhosa sobre a Constituição também, o livro de artigos, a coletânea de artigos sobre a Constituição. E agora nós tivemos o lançamento de A Constituição e a Liberdade, em homenagem ao Ives Gandra. Eu participei desse livro, o Instituto Liberal também apoiou a confecção desse livro. Também é um livro bacana de você adquirir se você tiver interesse nesse assunto. Lucas, meu amigo, quero agradecer a sua participação em mais uma sexta-feira. Muitíssimo obrigado a você, Camila, pela parceria de sempre. Pessoal, uma boa noite. A gente se encontra amanhã aqui, às 11 da manhã, no Fato Sem Narrativa, e amanhã o Coronel Gerson, falando das últimas notícias, comentando as últimas notícias do Brasil e do mundo, sem os gritos do Matheus, claro, porque é só o Silvio e o Coronel Gerson. Fiquem todos com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau. Tchau, tchau.